Sobre esse comunicado, vamos primeiro entender o que é cada coisa, tá? O que é a FDA? A FDA, ela é um órgão americano que vai estar regulamentando, que vai estar dando segurança, principalmente ao consumidor, para a utilização de produtos, equipamentos médicos. Seria uma Anvisa no Brasil. Nós temos também esses órgãos que regulamentam na Europa, tá? E na maioria dos países e comunidades nós temos sim órgãos como esse para regulamentar a utilização de produtos e equipamentos médicos. O que acontece? A radiofrequência, ela já é descrita na literatura, mas era descrita inicialmente para a parte de tecido cutâneo. Então, há pouco tempo começou a se utilizar a radiofrequência em região genital. E a FDA fez o comunicado dizendo que, baseado nos estudos, onde nós temos um número pequeno de estudos relacionados à área, tanto para rejuvenescimento vaginal, que eu também discordo sobre esse termo, quanto para... gente, eu tô tentando entrar aqui no outro. Deixa eu ver se a gente consegue concluir. Hoje tá danada essa internet. Vamos lá. Não tá indo, não. Então, esse termo, inclusive, que sempre tem se utilizado muito, da radiofrequência para rejuvenescimento vaginal, radiofrequência e laser para rejuvenescimento vaginal, porque o que a gente observa é que, na verdade, não se está avaliando o rejuvenescimento, mas sim características fisiológicas do organismo. Vamos entender mais um pouquinho. Então, como eu falei, nós temos um órgão que regulamenta... Tá muito ruim aqui, não tem mesmo... Vou aqui no Instagram. Então, que regulamenta a utilização de equipamentos e a regulamentação de produtos da área de saúde e estética também. Nessa regulamentação, eles liberaram já a utilização da radiofrequência para a parte de estética corporal, ou seja, para tecido cutâneo. O que é que tem utilizado? O recurso, que é a radiofrequência e o laser, na região genital. Porém, hoje, gente, de uma forma não ablativa, o que é isso, não ablativa? Porque a radiofrequência, ela pode ser dividida em radiofrequência ablativa, microablativa ou não ablativa. A radiofrequência não ablativa, ela tem sido utilizada, nós só temos na literatura 6 artigos falando sobre isso. Entre eles, nós não temos nenhum ensaio clínico randomizado. O que é que isso significa? Significa que todas as vezes que eu uso uma intervenção, eu indico a utilização de uma intervenção, e aí a gente pode ter um equipamento, a gente pode ter uma conduta com mudança comportamental, qualquer intervenção que eu faça em um paciente, eu preciso estar baseado na resposta clínica dele, na resposta, e essa resposta vai ser baseada em um ensaio clínico. Ou seja, um ensaio clínico randomizado no topo da evidência científica que está quase no topo, porque nós estamos só abaixo, ele só está abaixo das revisões sistemáticas, que seria uma junção de vários ensaios clínicos randomizados. Então, para eu dizer se uma intervenção deve ou não ser utilizada, eu devo me basear na informação dada
através de um estudo que seja um ensaio clínico ou vários ensaios clínicos, que seria as revisões sistemáticas. Como eu falei para vocês, para a região genital, nós só temos 6 artigos publicados e de não invasivo, tá? De não ablativa, da radiofrequência não ablativa. Então a FDA foi lá e disse, olha, baseado nos estudos que nós temos, eu não posso recomendar a utilização deste recurso para as disfunções pélvicas. Então, isso precisa ser dito aos clientes. Por quê? Porque eles estavam, as pessoas que estavam utilizando esse recurso começavam a dizer a seus pacientes que era liberado pela FDA, então que era um tratamento seguro. É considerado seguro quando a utilização é em tecido cutâneo, em outras partes do corpo. Na região genital ainda não se tem essa, digamos, comprovação, visto que temos poucos estudos falando sobre a radiofrequência. Então eu vou aqui focar principalmente agora na radiofrequência, que é o que eu mais estudo, e dizer para vocês, não existe ainda uma comprovação através dos estudos que a radiofrequência ela é segura para a região genital. Mas é lógico que não temos. Nós começamos a utilizar a radiofrequência há muito pouco tempo, tá? Então, nós não temos a utilização da radiofrequência de uma forma não ablativa para a região genital nem de 20 anos. Os estudos começaram a sair a partir do ano 2002, um número muito pequeno de artigos falando sobre essa técnica. Como eu falei para vocês, nós temos 6 artigos publicados. Primeiro ensaio clínico randomizado que nós temos, né, a provável aplicação é o nosso, que foi defendido por uma aluna de mestrado nosso, que é a Cristina Brasil, e ela mostrou que até o momento pode-se dizer que é seguro, mas nós temos um N muito pequeno, foi testado, um ensaio clínico randomizado em 22 pacientes. Isso é um N muito pequeno. Para vocês entenderem, quando a gente fala em liberação de medicação, em liberação de qualquer recurso para tratar que pode ser disponibilizado no mercado, a gente tem a recomendação que sejam ensaios acima de 100 pacientes para se dizer que eu posso recomendar esse determinado recurso. Pense, nós sabemos que a área da fisioterapia, a área de tratamento de disfunções pélvicas, ela é muito menor a capacidade de executar ensaios clínicos randomizados com N, né, com populações, com um número de pessoas muito grande, visto que nós atendemos essas pacientes, somos só nós que atendemos, precisamos ter profissionais extremamente qualificados para isso. Nós não temos a capacidade de estar atendendo como uma medicação em larga escala. Então, os nossos estudos, eles vêm sendo desenvolvidos a passos curtos, mas como é o da técnica de fisioterapia. Se você olhar, por exemplo, a utilização de uma medicação para alterações cardiovasculares, por exemplo, você tem aí mais de 1000 artigos falando com mais de 1000 pacientes em cada artigo, isso para se ter a comprovação. Só que é muito mais simples. Então, assim, a gente precisa entender que estão sendo estudadas essa resposta, está sendo estudada essa resposta clínica, sim, para os pacientes, porém, a gente ainda não pode dizer que ele é seguro, como a FDA não pode. Então, ela foi extremamente acertada, foi extremamente coerente em dizer que, olha, eu ainda não posso dizer que ela é
segura e eficaz para isso, visto o número de publicações que nós temos sobre o assunto. Então, gente, acho que a gente precisa entender que as pessoas acabam falando: não, a ICS não recomenda, a ICS está dizendo que é contra a utilização, a FDA diz que é contra a utilização da radiofrequência. Isso não é verdade. Ela não está dizendo que é contra. Então, se vocês pegarem um documento, eu até disponibilizei o link lá na página para que vocês possam ler o documento redigido pela FDA e o documento redigido pela ICS. Eles dizem: olha, como nós não temos comprovação e os estudos que tem, o número de estudos é pequeno, eu não posso dizer que é recomendado. Inclusive, gostaria de saber da população se quem já executou esse tratamento, quem já recebeu, o paciente que já recebeu esse tratamento, se tem ou não algum efeito colateral. Isso também é muito importante, gente, para que a gente entenda que existe uma diferença entre as técnicas. A FDA não disse lá: olha, radiofrequência ablativa ou microablativa ou não ablativa não pode ou deve ser utilizada. Ela não disse isso. Ela disse que qualquer tratamento utilizando este recurso, que precisa se ter uma cautela e precisa ser dito ao paciente. Nós, fisioterapeutas, utilizamos a radiofrequência não ablativa. O que quer dizer isso? Nós não causamos lesão no tecido, não retiramos a solução de continuidade desse tecido para depois ter uma resposta de cicatrização. Não, nós causamos um processo inflamatório, mas não tiramos a solução de continuidade. A microablativa e a ablativa retira essa solução de continuidade. Então, provavelmente, nós vamos ter complicações ou efeitos adversos maiores nessas técnicas. Também não temos nenhum estudo na literatura que comprove ou que verifique a radiofrequência microablativa ou não ablativa com a radiofrequência ablativa, né? Não se tem. O que nós sabemos é que os primeiros estudos, eles utilizavam essa técnica microablativa ou também conhecida como ablativa, e nós temos um percentual de quase 10%, isso considerando os menos, né, a menor prevalência de disfunções associadas. Ou seja, então, quando se utiliza a radiofrequência microablativa ou não ablativa, eu vou lá e retiro a solução de continuidade desse tecido. Por menor que seja essa lesão, eu retiro. Se eu retiro, eu causo uma regeneração desse tecido. No momento em que eu causo uma regeneração desse tecido, eu posso vir até uma cicatriz. E essa cicatriz pode levar a efeitos adversos. E quais são os efeitos adversos mais encontrados? São pacientes apresentando disúria, são pacientes apresentando dor na relação sexual, são pacientes apresentando retenção urinária. É igualzinho, gente, a gente fazer, né, os nossos pacientes que fazem, por exemplo, uma ressecção transuretral para hiperplasia da próstata. Ele vai lá, escava, né, a próstata e causa um processo regenerativo. Nesse processo regenerativo, alguns pacientes podem apresentar efeitos adversos. Quais são? Aí a gente encontra paciente com disúria, paciente com urgência, paciente com incontinência, paciente com aumento da frequência, porque a cicatriz, estenose dessa uretra, a gente pode encontrar resíduo pós-miccional. E por que que isso acontece, gente? Porque esse tecido, a gente não sabe como é que vai ser a regeneração quando a gente retira a solução de continuidade. Quando você faz um processo inflamatório sem retirar a solução de continuidade, você tem uma segurança maior de que esse tecido
não vai levar a uma hiperprodução de colágeno e elastina, né? Uma cicatriz, levando a esses processos de estenose, levando aos processos de resíduo pós-miccional, de disúria, de urgência. Inclusive, nós temos já um estudo piloto com pacientes pós-prostatectomia. Então, nós utilizamos na incontinência urinária em pacientes com pós-prostatectomia. E nós avaliamos o resíduo pós-miccional. Então, nós fizemos por ultrassom antes de aplicar a técnica e depois de aplicar a técnica, né? Então, acompanhamos esses pacientes. Inclusive, nós já temos acompanhando pacientes há 1 ano. E a gente não tem nenhum paciente que tenha aumentado o resíduo pós-miccional. Ou seja, a gente nem disúria, não tem pacientes com queixa de alteração do fluxo urinário, que seriam sintomas de que a gente pode estar ocasionando uma estenose da uretra. Nas mulheres, a mesma coisa. Nós estamos fazendo a técnica e avaliando para ver se esse tecido ele pode vir a obstruir, né? Então, eu faço ali em meato uretral. Quando eu faço em meato uretral, depois eu venho, avalio com o ultrassom no paciente, faço um ultrassom para avaliar se ela consegue esvaziar adequadamente essa bexiga ou não. E nós não encontramos. Então, esses artigos, inclusive, foram publicados. Nós agora apresentamos no Journal of Urology, né? Saiu nossa série de casos com pacientes em pós-prostatectomia. E lembrando, foi apresentado no Congresso Americano de Urologia, que é um congresso extremamente rigoroso para você fazer uma apresentação, e aceitou e publicou nos anais os nossos resultados. Então, nós estamos fazendo de uma forma séria e nós estamos fazendo da forma que deve ser feito. Testamos inicialmente em pacientes sem queixas, utilizamos em pacientes acompanhando, inclusive, os efeitos adversos. Nós precisamos testar os efeitos adversos, gente. Sem isso, nós não vamos ter a liberação de nenhum órgão sério, como a FDA, dizendo que nós vamos poder utilizar esse recurso para tratar os nossos pacientes. Então, eu estou aqui hoje para esclarecer. Espero, eu vou ver aqui se eu consigo ler alguma, não sei se vocês estão mandando perguntas, eu não estou conseguindo visualizar, gente. Aparece aqui somente uma informação de pessoas que entraram, mas não me diz se tem alguma pergunta. Acho que não, tá. Então, o que é que a gente precisa, na verdade? Entender que existe uma diferença entre não autorizar e outra que é não recomendar. Então, a FDA não recomenda a utilização da radiofrequência, visto que ela precisa ter artigos embasando esta informação. Para vocês terem ideia, a radiofrequência ela começou a ser utilizada no início dos anos do século XIX, século XX. 1903, 1900 e pouco, começou a se utilizar a radiofrequência. Depois disso, gente, para a FDA liberar, ela só foi liberar em 1992 para tecido cutâneo e para cirurgias de ablação. Então, gente, é muito tempo, é muito estudo até a FDA ir lá e dizer, olha, eu recomendo ou eu não recomendo, tá? Ela não pode recomendar antes de se ter esses estudos. E eu acho que essa é uma forma segura da gente trabalhar. Hoje, por conta, né, de uma questão de mercado, a gente vê muitas pessoas utilizando a técnica, inclusive até muitas vezes de uma forma inadequada,
e levando pacientes a alterações graves. Então, a gente vai, eu digo todos os dias, nós, como fisioterapeutas, vamos encontrar, fisioterapeutas que trabalhamos com disfunções pélvicas, vamos encontrar daqui a alguns dias muitos pacientes no nosso consultório desenvolvendo disfunções sexuais, desenvolvendo até mesmo a incontinência urinária, porque foi utilizado de uma forma inadequada um recurso que pode ser que futuramente tenha uma grande evidência, né? Mas agora muita gente está utilizando de uma forma inadequada. E quando eu digo inadequada, gente, por quê? Porque a gente acaba pegando uma paciente, né, que tem uma disfunção sexual e vamos tratar a disfunção sexual apenas com radiofrequência. Radiofrequência não vai fazer milagre. Radiofrequência ela pode até aumentar a produção de colágeno na região da vagina, mas uma disfunção sexual ela está ligada a vários outros fatores. Entre eles, nós temos questões, né, relacionadas ao desejo, questões relacionadas não só à turgescência desse tecido, mas também ao oposto, a um tecido que pode estar extremamente hiperativo, ou seja, um tecido rígido. E no momento da penetração, essa mulher sente dor. Se essa é uma mulher que tem uma característica como essa, de uma baixa flexibilidade nesse tecido, por conta de uma hiperatividade muscular, e eu vou lá e faço radiofrequência, eu aumento a produção de colágeno. E aí, gente, usando, óbvio, um parâmetro que me faça aumentar a produção, porque eu também posso ter várias formas de utilizar essa radiofrequência. Eu posso ter uma radiofrequência para que me faça soltar esse tecido. Aí eu vou erroneamente e começo a aplicar para produzir colágeno. Se eu começar a aplicar para produzir colágeno, o que vai acontecer? Essa mulher vai ter um aumento da tonicidade desse tecido, levando a mais disfunção sexual. Então, não esqueçam, certo? Eu espero que eu tenha esclarecido. Eu vou deixar disponível essa live, tá? Para que vocês possam ouvir depois. Eu não sei, eu tô tentando ver se tem alguma pergunta que esteja relacionada ao assunto. Tem um monte de gente aqui falando comigo, mas me desculpem, eu não consigo ver nenhuma pergunta específica. Ah, sim. Fernanda Pacheco. Então, e eles não mencionaram qual tipo de radiofrequência exatamente. Ele pode estar falando exclusivamente, sim, da ablativa, né? E que nós, fisioterapeutas, não utilizamos essa. Isso é uma excelente colocação, Fernanda. Usação da radiofrequência, né? Então, a modalidade pode ser ablativa ou não ablativa, e a não ablativa, que é a que nós utilizamos, provavelmente não vão ocasionar os mesmos efeitos colaterais ou efeitos adversos que nós encontramos na técnica ablativa. Isso vocês podem, inclusive, comprovar nos estudos que nós já publicamos. Convido também vocês, gente, a estarem publicando sobre isso. Nós, como fisioterapeutas, precisamos embasar nossas técnicas, não mais no achismo, mas sim na evidência científica. Não dá para se fazer hoje saúde sem ser baseada em evidência, tá? Então, para eu ter o embasamento, eu preciso, né, utilizar de uma forma adequada o que a literatura me informa. Então, convido vocês para que a gente possa estar pensando sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui a Fernanda também, acho que não. Ah, sim. Ausência de evidência é diferente, exatamente. BL Pontes diz assim, ó, ausência de evidência é diferente de evidência negativa, tá? Então, nós temos pouquíssimos e os estudos que nós temos mostram uma resposta adequada, porém, são poucos os estudos que nós temos, tá? Inclusive, nós vamos estar apresentando um ensaio clínico randomizado agora na ICS, na Filadélfia,
tá? Eu vou, no dia, juro que eu vou tentar fazer uma live, porque eu tenho certeza que serão várias perguntas sobre isso lá no evento, né? Nós vamos estar apresentando o primeiro ensaio clínico randomizado da radiofrequência para incontinência urinária em meato uretral. Então, o que nós temos na literatura não utiliza em meato uretral, utiliza de uma outra forma. Nós somos os precursores nisso e vamos estar lá apresentando. Eu vou passar para vocês a data futuramente, mas se eu não me engano, essa é uma apresentação que vai acontecer no dia 30 de agosto. Tá? O evento começa dia 28, vai até o dia 31, mas eu passo direitinho para vocês mais para frente. Olha, a Débora fala assim: eles estabelecem critérios detalhados para passarem a recomendar? Não, Débora. Não existe um critério específico para passar a recomendar. O que se tem é que se saiba quais são os efeitos e quais são as respostas. E novamente eu digo, para isso nós precisamos ter muitos ensaios clínicos sendo publicados sobre o assunto. Então, nós precisamos publicar ensaios clínicos randomizados sobre o assunto, tá? Opa, vamos lá. Oi, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver se tem mais alguém. Eu acho que só foram perguntas, só foram essas. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda me coloca à disposição. Eu tô aqui, hoje eu reservei esse horário porque assim, eu tinha recebido já inbox, recebido muitas perguntas e questionamentos sobre isso. E eu acho que como eu hoje tenho estudado muito, tenho feito muitos ensaios relacionados à radiofrequência, eu precisava tá ajudando, esclarecendo sobre isso. Espero que tenha conseguido. Não, e também, gente, preciso dizer que eu não sou a verdade universal, tá? Tudo que eu tô falando é embasado, nos nossos estudos, é embasado no que a literatura me diz. E aí eu convido vocês a estarem estudando, a estarem lendo sobre isso. Se vocês forem lá na minha página, no patricialordelo.com, vocês vão encontrar os artigos que não são liberados, pelas revistas, porque elas têm direitos autorais, vocês têm como conseguir. Então, mas assim, eu acho que a gente pode estar fazendo sim uma fisioterapia baseada em evidência, que tenha, como Maia acabou de falar, uma terapia com evidência, tá? Obrigada, Maia, orgulho também, assim, feliz por saber, tá? Eu acho que a gente precisa estar assim, fazendo uma fisioterapia baseada em evidência. E quando eu falo a fisioterapia, na verdade eu falo em qualquer área da saúde. Afinal de contas, medicina significa melhor caminho escolhido, que vem do latim, então melhor conduta. Então, quando eu faço a medicina baseada em evidência, seja a fisioterapia, seja o fisioterapeuta, seja o médico, seja o enfermeiro, seja o psicólogo, qualquer profissional que lide com a saúde tem que ser feito baseado em evidência. E essa medicina, essa saúde precisa ser escolhida de uma forma correta, tá? Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mas eu tentei fazer pelo Face também, não consegui. Hoje minha internet não está boa, mas eu espero que tenha conseguido. Às vezes eu não respondo, gente, na mesma hora, porque assim, são muitas pessoas mandando perguntas, e acaba que eu não faço só isso, eu faço clínica, tenho uma família, eu tenho, além das pesquisas, eu dou aula. Então, assim, semana passada eu estava a semana toda em Brasília, porque agora eu ainda estou como essa nova missão de avaliadora CAPES. Então, assim, são muitas coisas, para que a gente tenha uma saúde de qualidade no nosso país. Então, eu tenho de verdade tentado contribuir desta forma.
Oi, Ed, obrigada, tá? Ela tá falando aqui parabéns, nós agradecemos esses esclarecimentos, muito obrigada, eu que agradeço, tá? Obrigada, Dani, obrigada, tá? Dando os parabéns, mas assim, de verdade, gente, eu acho que a nossa missão aqui, como profissionais de saúde, é uma missão que é árdua e que nós não podemos, né, esmorecer, nós não podemos conduzir de uma outra forma. Então, espero que eu tenha ajudado, tá? Um beijo grande para vocês e a gente vai se encontrando em outros momentos. Eu vou postar mais na frente qual é a data da apresentação da Rádio Frequência. Ah, gente, olha só, uma coisa aqui que eu acabei não falando. Isso eu acho que eu falei no comecinho, que há uma diferença entre radiofrequência para a estética e radiofrequência para as disfunções. Hoje existe um tumulto aí nessa informação. Radiofrequência para estética. Estética nós relacionamos o termo ao que, gente? A aparência. Se a aparência, eu não estou avaliando nada relacionada dentro a aplicação da radiofrequência dentro da região genital, dentro da vagina, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, quando a gente fala de radiofrequência, a gente está falando de radiofrequência para estética, a gente está falando de aparência. Então, eu estou falando da mudança da minha aparência, como eu me vejo sobre isso, certo? Quando eu falo de radiofrequência para atrofia vulvovaginal, para rejuvenescimento vaginal, para incontinência, para disfunção sexual, eu tô falando de disfunções e que precisam ser mensuradas através de exames clínicos, através de, às vezes, exames laboratoriais, seja eles exames histológicos ou não. Então, há uma diferença grande sobre isso. Então, não esqueçam, radiofrequência, ela pode ser utilizada para a estética, que não tem nada a ver com as disfunções que que a FDA, inclusive, está falando nesse momento. E ela está falando, porque ela está falando, a liberação dela é para tecido cutâneo, inclusive para a estética. Como a gente faz a estética em grandes lábios, que é tecido cutâneo, a gente faz em monte de venas, ela tem já autorização, certo? Então, a gente não está usando de uma forma inadequada. Vocês podem, inclusive, ter uma maior base sobre isso. Vou aproveitar e fazer propaganda, né, do meu livro. Então, eu lancei agora o livro Estética Íntima, Prática e Evidências Científicas. Nesse, eu trago, sim, a utilização da radiofrequência também, porque é uma das técnicas, tá? E a gente deixa bem claro que é a radiofrequência utilizada de uma forma estética, ou seja, não tem nada que seja feito dentro do canal vaginal, não tem nada que seja feito, né, mudando características de tecido, de mucosa vaginal, tecidos relacionados a essa região. Não trata incontinência, a gente está mudando a aparência, é estética, certo? Então, quem quer trabalhar com estética é um bom recurso, porque aqui, inclusive, eu trago toda a descrição de como nós utilizamos, trago isso embasado em evidência, tá, gente? Então, fiz a propaganda, né? Aproveitei para fazer a propaganda. Mais uma vez, um beijo. Espero que tenha ajudado. Um beijão, tá?